Olá, bem-vindos à sexta edição deste jornal. Aveiro foi o distrito onde Francisco Lopes dedicou o dia de campanha, onde participou numa grande arruada no centro da cidade e num comício em São João da Madeira. Nesta edição, mostramos-lhe como os jovens participam na campanha e porque é esta a candidatura da juventude. Mais à frente, iremos à conversa com Diolinda Machado, da Comissão Executiva da CGTP. Francisco Lopes esteve no distrito de Aveiro, onde participou numa arruada e num comício em São João da Madeira. As ruas do centro de Aveiro encheram-se numa arruada de apoio à candidatura de Francisco Lopes. O candidato contactou com a população e comerciantes e recebeu várias demonstrações de apoio e estímulo. Francisco Lopes sublinhou que a sua candidatura é a única que se bateu contra o Orçamento de Estado de 2011, ao contrário de todas as outras candidaturas que o aprovaram e o promoveram. E está claro também que, para além dos candidatos deste orçamento de desastre e de injustiça social, há uma candidatura, a minha, a nossa candidatura, que se opôs a este orçamento, a este rumo, que se opôs e opõe aos cortes de salários, ao congelamento das pensões, ao ataque de serviços públicos, à injustiça social, que significa continuar a garantir os privilégios dos grupos económicos e financeiros. No comício, em São João da Madeira, que fechou o dia de campanha, Antero Rezende, do Partido Ecologista Os Verdes, falou das razões do apoio a esta candidatura. Francisco Lopes é o candidato da juventude. O jornal de campanha mostra-lhe porque é que os jovens se revêem nesta candidatura e como participam ativamente na campanha. Os jovens são uma das forças sociais que mais ataques têm sofrido nos seus direitos. Contra a educação pública e gratuita, o direito ao emprego e à cultura, a precariedade dos vínculos laborais, o fracasso no acesso à habitação. Estas ofensivas têm responsáveis. Os sucessivos governos do PS, PSD e CDS, os mesmos que agora suportam e apoiam as candidaturas de Cavaco Silva e Manuel Alegre e os seus projetos que em nada diferem nestes ataques. A juventude resiste e luta pela escola pública, pelo direito ao emprego e pelo emprego com direitos. Não se resigna. E, ao contrário dos outros candidatos, incluindo, por exemplo, o Cavaco Silva, que implementou em Portugal as propinas, que dificultou muito a vida dos estudantes e que hoje em dia nós pagamos 1000 euros para estudar. E por isso mesmo é necessário esta candidatura, é necessário um grande apoio, porque é o único candidato mesmo que defende um ensino para todos, tal como está na nossa Constituição. O apoio à candidatura não se fica pela identificação com o projeto. Os jovens participam ativamente na campanha, nas distribuições nos locais de trabalho, nas escolas e em locais de grande concentração juvenil. Eu tenho visto na candidatura do Francisco Lopes uma candidatura que se marca pela diferença neste aspecto. É por isso que eu tenho participado na campanha e vou votar Francisco Lopes. Pintam murais, colam cartazes, fazem arruadas, promovem debates, participam nos comícios. Os jovens devem apoiar a candidatura de Francisco Lopes, pois é a única candidatura que defende os direitos dos estudantes e dos jovens, nomeadamente apoiando a Constituição e o artigo 70, que afirma que os jovens gozam de proteção especial na efetivação dos seus direitos. Francisco Lopes é o candidato da juventude. São os jovens que o afirmam sem dúvidas, porque sabem que é o único candidato que dá voz às suas justas aspirações. Temos connosco Diolinda Machado. Diolinda, quais são as principais razões para os trabalhadores votarem Francisco Lopes? As principais razões são que Francisco Lopes é a garantia da mudança de política. É a garantia de que os trabalhadores vão ter uma vida melhor. E, neste momento, aquilo que precisamos é de um novo rumo, é de novas políticas, é de políticas que, de facto, tragam justiça social para o mundo do trabalho, garantindo a dignidade das pessoas, dos e das trabalhadoras e também de toda a população. E Francisco Lopes é essa garantia porque é honestidade, é competência e é trabalho, é dignidade. Os candidatos comprometidos com as políticas que acentuam as desigualdades e as injustiças sociais têm trazido para o debate as questões da pobreza. Que comentário te merece a instrumentalização deste tema? Infelizmente, de facto, o que tem acontecido é a instrumentalização daquilo que não pode, obviamente, entrar desta forma,
porque eles foram aqueles que foram os principais responsáveis por esta pobreza, por esta desigualdade que cada vez mais se acentua. E aquilo que tem de ser feito é exatamente o contrário, ou seja, é pugnar por uma política de igualdade, a começar logo por salários justos, por distribuição da riqueza que seja de forma equitativa, com maior justiça, obviamente, e, portanto, por outra política. E o Presidente da República é a garantia, Francisco Lopes é a garantia dessa justiça social, porque começa exatamente pela justiça que nós precisamos para que possamos todos ter igualdade na repartição daquilo que são os sacrifícios para todos e não apenas para alguns, como está a acontecer, que é apenas para os trabalhadores. E estes candidatos têm defendido aquilo que eles próprios trabalharam neste sentido. E agora utilizam, instrumentalizam e não pode. E, portanto, temos que denunciar, continuar a denunciar e continuar a exigir novas políticas, então, para os trabalhadores e para a população em geral, para os pensionistas, para todos em geral. E não deixarmos que isto possa, ou seja, é pela via dos direitos e não pela via da caridadezinha. Obrigada, Diolinda Machado. Chegamos ao fim deste jornal. Acompanhe-nos em www.franciscolopes.pt. Voltaremos amanhã com mais notícias da campanha.